noite para você que está já sintonizado no nosso culto online. Seria muito bom se pudéssemos estar aqui todos juntos, mas no momento isso ainda não é possível. Mas somos gratos pela tecnologia que temos, por podermos nos conectar nesse momento e juntos cultuarmos ao nosso Deus. Juntos podemos louvar ao Senhor, juntos aprendermos mais da sua palavra. E é exatamente isso que faremos nessa noite. E mesmo você aí na sua casa, se concentre, louve ao Senhor, se concentre na palavra quando vamos abrir, meditar, aprender a palavra de Deus, para que possamos ter um culto realmente agradável ao nosso Deus, um culto que as nossas vidas possam ser realmente transformadas nessa noite. Eu quero começar lendo com você o texto de Mateus, capítulo 5, versos 13 até o 16. Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Você já pode até deixar sua Bíblia aberta nesse texto, é o texto que nós vamos meditar depois. Então já deixa aberto. Mateus 5, 13 a 16 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Nós vemos nesse texto quem nós somos como crentes e como nós devemos agir pela nossa posição em Cristo. E é um pouco disso que nós trabalharemos nessa noite. Mas nesse momento, vamos orar. Vamos orar pela situação que temos enfrentado mundialmente, no nosso país, com realmente UTIs estão lotadas, temos visto isso frequentemente. Temos visto pessoas próximas contraindo o Covid. Nós temos visto pessoas enlutadas, pessoas sofrendo quanto a essa doença e tantas outras coisas que têm acontecido em nossas vidas. Pessoas desempregadas, pessoas desanimadas. Então, vamos orar nesse momento. Se você puder, se ajoelhe onde você está e vamos clamar ao nosso Deus. Orar ao nosso Deus, clamar a Ele por tudo que tem acontecido no mundo. Clamando a Ele e pedindo a misericórdia dEle para esse momento tão difícil que nós temos vivido. Se ajoelhe se você puder e vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, a Tua misericórdia, Pai. Nós clamamos a Deus por toda a situação que temos vivido quanto ao Covid, ó Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa abreviar esse tempo, ó Deus. Que o Senhor possa ajudar aqueles que estão enfrentando a luta com essa doença. Que o Senhor possa dar força, dar ânimo, dar a Tua paz àqueles que estão enlutados pela perda de amigos e parentes. Que o Senhor, ó Pai, possa ajudar aquelas famílias que estão tristes, que estão desesperadas. Que o Senhor possa, Pai, dar o sustento àqueles que perderam emprego, àqueles que tiveram que parar seus negócios, fechar seus negócios, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, ó Pai, na vida de cada um, ó Deus. Pedimos que o Senhor possa agir no nosso meio, ó Pai, abreviar esse tempo, ó Pai. Cuide de nossas vidas, ó Pai. Cuide daqueles que têm enfrentado lutas de tantas outras maneiras, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar o Teu povo, cuidar de nossas vidas, ó Pai. E também lhe pedimos, ó Deus, por essa noite, por esse culto, ó Pai, que possamos estar atentos, que o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Deus, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, que a Tua voz possa ser ouvida por nós, e tão somente, ó Pai. Clamamos por isso, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai. Desafia-nos, ó Pai. Nos ajude a entendermos a Tua vontade, ó Pai, para as nossas vidas, principalmente diante desse momento que temos vivido, ó Deus.
Que a Tua vontade, ó Pai, seja feita, que possamos aplicar tudo que temos aprendido, ó Pai, e que nossas vidas sejam transformadas pelo Senhor, ó Pai, que a Tua palavra nos confronte, ó Deus, que nossas vidas realmente sejam transformadas, ó Pai, nessa noite. Cuide, Pai, de nós, cuide desse culto, ó Pai, de tudo que faremos aqui, ó Pai, que possa ser um culto agradável ao Senhor. É por isso que nós oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Quero que você também se lembre das nossas atividades. Não se esqueça das nossas responsabilidades como crentes em Jesus, os dízimos, ofertas, sua promessa de fé. Creio que as contas estão aparecendo aí e preste atenção, a conta de dízimo, a conta da promessa de fé, não se confunda nelas, mas não deixe de honrar ao Senhor, principalmente nesse tempo que temos vivido, há missionários que tiveram grandes perdas de sustento. Se você pode, ajude, não deixe de contribuir com aquilo que você prometeu ao nosso Deus. Também não se esqueça das nossas atividades, acompanhe nossas redes sociais, IBE Oficial, veja tudo o que tem acontecido no nosso meio. Se você faz parte do Ministério de Jovens, Adolescentes, Crianças, também acompanhe as redes sociais desses ministérios, GIB Oficial, IBE Teens, eKids Oficial. Acompanhe e veja tudo o que tem acontecido no nosso meio. Participe conosco. E se você é um visitante e está aqui nessa noite conosco, seja muito bem-vindo. Queremos que você se sinta à vontade, mesmo online, queremos que você se sinta à vontade entre nós, que você seja bem recebido. E por isso nós queremos te conhecer melhor, queremos nos contactar com você, e por isso tem um link aí no chat, você pode acessar esse link, preencher um formulário rápido, para que nós possamos lhe conhecer, ou você pode acessar também através do QR Code, você aponta a câmera do seu celular, você pode acessar o formulário por aí, para que nós possamos entrar em contato com você, te conhecer melhor, para que você possa ter acesso mais fácil às nossas atividades, às nossas programações. E nosso desejo é que Deus te abençoe e que juntos agora possamos ter um culto agradável ao Senhor, onde vamos louvar ao Senhor e aprender mais da Tua palavra. Então vamos louvar nesse momento, vamos cantar. Cante junto, louve ao Senhor conosco.
É muito bom nós louvarmos juntos ao nosso Deus e agora vamos aprender mais da sua palavra. Hoje o nosso tema, úteis no reino. Mas antes de meditarmos no texto, quero orar mais uma vez com você, pedindo a graça de Deus para esse momento, para a palavra que nós vamos estudar. Oremos. Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude nesse momento ao abrir a Tua palavra e meditar na Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos ensine, que seja um momento proveitoso, ó Deus, e que realmente seja a Tua voz que vamos ouvir nessa noite, ó Pai. A Tua voz nos ensinando, nos desafiando, trazendo real transformação, ó Pai, às nossas vidas. Por isso nós lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Úteis no reino. Sem ter medo de errar, uma das coisas que mais poderiam nos entristecer ou desanimar é alguém nos chamar de inútil. Imagina você como um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, sendo chamado de inútil. Imagina você na sua empresa sendo chamado de inútil pelo seu chefe. Ou você, como alguém que tem uma empresa, um empresário, você sendo chamado assim por um cliente. Eu creio que você ficaria extremamente desanimado, sem saber o que fazer. Aliás, eu creio que até por isso que muitas mulheres hoje em dia são avessas a encontrar contentamento no trabalho no lar. Afinal, o mundo prega que trabalhar somente no lar é algo inútil. E nós não gostamos de sermos inúteis. Nós não gostamos de sermos caracterizados como pessoas inúteis. Aliás, eu fui atrás da definição da palavra inútil no dicionário. E uma das definições ali é infrutífero. Ou seja, uma pessoa que não dá frutos, alguém que não dá fruto algum. E nós, como crentes, nós somos chamados, e por várias vezes nós vemos isso na palavra de Deus, a sermos pessoas que deem frutos, a pessoas que frutifiquem, pessoas que são úteis no reino. Mas eu quero que você pense algo comigo. Nós não gostamos de ser caracterizados como pessoas inúteis. E eu tenho a certeza que você se esforça ao máximo para que isso não aconteça. Você tenta ser um pai, uma mãe, um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Na sua empresa você é proativo, você se doa. Se necessário, faz horas extras para que você não seja caracterizado como alguém inútil. Na sua vizinhança você tenta ser gentil. Se o seu vizinho chega perto de você, pede alguma coisa, você empresta. E de todos esses, eu creio que na sua empresa é onde você mais se esforça para não ser alguém inútil. Porque se você está preocupado ali, se você for considerado como alguém inútil, você pode ser dispensado. Mas a gente é tão preocupado com isso, somos tão preocupados com isso. Mas será, isso que eu quero que você coloque em seu pensamento agora, será que no reino de Deus nós agimos com o mesmo empenho? Será que nós no reino nos preocupamos em sermos considerados pessoas úteis? Ou somos inúteis e não há nenhum problema quanto a isso? Quer ver como isso não é uma mentira? Como nós tratamos com diferença realmente? Você sabe a importância do culto comunitário, você sabe que faz parte do corpo de Cristo, mas quando estávamos nos reunindo aqui presencialmente, você realmente via a importância de estar aqui? Você via a importância de ser bênção na vida do outro? Ou você está realmente, seriamente planejando estar aqui quando os cultos voltarem? Outra coisa,
você sabe que, como crente, você deve falar de Cristo. Você deve evangelizar, deve levar a mensagem da salvação ao mundo. Mas você tem feito isso? Você tem aproveitado essas oportunidades com as pessoas que você encontra, com as pessoas que você convive? Eu não irei citar mais situações, mas eu citei essas para que a gente possa pensar, para que a gente possa avaliar a nossa vida, para que possamos ver se temos realmente tratado com importância o fato de sermos úteis no reino. Afinal, é exatamente o que nós veremos hoje, sobre a nossa utilidade como crentes, sobre ser útil no reino, é manifestar o reino de Deus, é manifestar a nossa nova natureza em Cristo Jesus, é realmente sermos relevantes através de Jesus nesse mundo, para que assim pessoas possam conhecer ao Senhor, pessoas possam conhecer o Evangelho, ter um encontro pessoal com Jesus e serem transformados por Ele. E por isso nós precisamos ser crentes úteis, precisamos ser crentes relevantes, para que esse mundo veja então o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente sobre isso que iremos ver no texto de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Nós já lemos o texto no começo do culto, eu não lerei de novo, mas deixe sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar e juntos possamos aprender mais sobre esse texto. Nas últimas mensagens que eu preguei aqui, eu preguei sobre o Sermão do Monte, preguei textos no Sermão do Monte. E eu quis continuar em textos nesse mesmo quadro, para que nós possamos aprender a ser bênção no reino, para que possamos ser úteis no reino de Deus. E é esse texto que nós estamos hoje, ele é bem prático. O texto antes, Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12, a parte mais conhecida ali do Sermão do Monte, e se você quiser, depois você pode ler. Ali nós encontramos lições muito práticas também, mas ela é mais específica, mostrando caráter e privilégios de quem faz parte do reino dos céus. E no texto que nós estamos hoje meditando, é a parte mais prática que nós temos, onde nós vemos como nós devemos agir, como nós devemos nos portar nesse reino a partir de quem nós somos. Lembre que Mateus, ele está apresentando Jesus como o rei. E se Jesus é o rei, os discípulos, para quem Jesus está falando ali de forma mais direta, os judeus convertidos, para quem Mateus está escrevendo de uma forma mais direta, e nós também, que somos receptores desse texto, nós somos súditos. E como súditos, nós temos responsabilidades, nós temos deveres nesse reino. E a nossa responsabilidade, o nosso dever, que Jesus espera de nós, que nós como súditos possamos fazer, é que nós sejamos úteis nesse reino. Que nossas vidas possam ser úteis, para que outras pessoas possam ser beneficiadas com esse reino de amor, esse reino de bondade, esse reino de justiça, para que outras pessoas possam conhecer ao Rei Jesus e terem então as suas vidas transformadas por Ele. Eu quero deixar algo bem claro aqui para nós. Nós ainda não vivemos neste reino. Mas, como crentes em Jesus, nós vivemos com foco, com as nossas atitudes em prol desse reino, enquanto peregrinos aqui. Então, quando falo que nós somos participantes do reino de Jesus, isso quer dizer que nós já fazemos parte desse reino, vivemos em prol desse reino, mesmo enquanto estamos aqui. Nós já vivemos para Ele, nós já devemos ser úteis no reino de Jesus. Preste atenção nessa frase. A nossa utilidade no reino de Jesus
ela é evidente através de nossa natureza regenerada manifesta a todos. A nossa utilidade no reino de Jesus, ela é evidente através de nossa natureza regenerada manifesta a todos. E com isso eu quero ver com os irmãos duas formas em como nós devemos ser úteis no reino. Duas formas em como vamos manifestar o reino de Jesus a este mundo. Mas antes de entrar de forma mais específica e trabalhar mais detalhadamente o texto, quero que você preste atenção em algo que está escrito. Esse texto ele nos apresenta duas grandes verdades. Ele diz, versículo 13, vós sois o sal da terra. E o versículo 14, vós sois a luz do mundo. Aqui não se trata de uma ordem, vá e seja sal, vá e seja luz. Nada disso. Mas o que o texto nos mostra, ele fala que essa já é uma realidade como crentes em Jesus. Nós já somos sal. Nós já somos luz. Por termos Cristo nas nossas vidas, nós já somos o sal da terra. Nós já somos a luz do mundo. Mas, mesmo sendo sal, mesmo sendo luz, como podemos ser úteis no reino e ser útil? Entenda mais uma vez como manifestar o reino, como fazer a diferença aonde quer que você passe. E isso quer dizer que nós, mesmo sendo sal e mesmo sendo luz, nós podemos não fazer a diferença. Ou seja, podemos ser inúteis. Ou até fazer a diferença de forma negativa. Algo que é extremamente triste e algo fora dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E por isso nós precisamos meditar nesse texto e olhar para o que o próprio Jesus espera de nós. E a primeira forma de sermos úteis no reino é influenciando o mundo. É o que está no versículo 13. O texto diz que nós somos o sal da terra, como eu já falei. E qual a função do sal? Salgar. Essa é a função mais básica do sal, salgar. Mas pensa que Mateus, ele está escrevendo em uma época diferente da nossa. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E quando eu falo em tecnologia, nem é só um celular, um computador, uma TV, mas não havia uma geladeira. Uma geladeira que as pessoas podiam guardar os alimentos e preservar esses alimentos. Com isso, o sal ele era muito utilizado ali como um conservante, além de dar sabor aos alimentos também. Aliás, pense você, comer qualquer coisa sem sal é horrível. Imagina você naquele churrasco, quando você puder se reunir de novo, fazer aglomeração novamente. Aí você vai naquele churrasco, aquela picanha ali na churrasqueira e você olhando para ela, e ela olhando para você, e você olhando para ela, ela olhando ali para você. Aí cortam aquela picanha com aquela faca ali afiada, você pega aquele pedaço e está sem sal. Não é a mesma coisa. Você não vai sentir aquele mesmo prazer de comer sem sal. Não tem como. O sal, ele tem essa função de preservar e dar sabor, fazendo com que o alimento ele tenha uma maior duração e também fique com gosto melhor. O sal ele preserva, purifica, dá sabor e ainda tem algo a mais. Ele provoca uma sede maior naquele que dele se utiliza. E é o que Jesus está ensinando aqui no texto. Vocês são essas pessoas que devem fazer exatamente isso ao mundo.
vocês devem oferecer a preservação, a purificação, o sabor de uma vida gostosa, o qual o mundo somente pode ter por meio da salvação em Cristo. Vocês, crentes, sal, devem influenciar este mundo para que as pessoas tenham sede e queiram assim beber da água viva. Olha só, nós, crentes, nós somos essas pessoas e nós temos esta função no reino de Deus. Só que dentro disso há uma possibilidade, há um contraste negativo da nossa utilidade no reino. Nós podemos ser crentes inúteis. Mesmo sendo sal da terra, há a possibilidade desse sal se tornar insípido, como diz o texto. Ou seja, ele não tem mais as suas funções, ele se torna inútil. Pensa você que tem lá um pacote de sal em casa, e aquele pacote está lá no fundo do armário, e você esqueceu aquele pacote. Está ali há muito tempo, você esqueceu, e um determinado dia o sal do seu pote acaba, e normalmente o sal demora mais para acabar. Aí você lembra daquele pacote, e vai lá e pega ele, e quando você vai utilizá-lo, ele não está mais salgando, ele está insípido, perdeu suas propriedades. O que você faz então com aquele pacote? Você pega e joga fora. Ele não tem mais utilidade alguma, ele não serve para mais nada. É o que o texto diz: se o sal perder a sua utilidade, para nada mais serve, joga ele fora. E a nossa vida, como crentes, se não tiver utilidade, também para nada mais serve. E fazendo aqui esse paralelo com o texto, se a nossa vida não tem utilidade, é a mesma coisa que o sal. Não precisamos mais estar nesse mundo. E algo bem duro que esse texto nos ensina e nos leva a pensar. Nosso corpo, ele pode parar de funcionar, ir para baixo da terra, onde será pisado pelas pessoas, porque aqui não está tendo mais utilidade. Irmãos, preste atenção. Nós precisamos ser úteis no reino. Este mundo sem Deus, ele está apodrecendo cada vez mais pelo pecado. Você pode olhar nas suas redes sociais como pessoas estão brigando por causa de posições políticas. Tenho visto nos últimos dias famílias sendo desfeitas, famílias sendo destruídas, para achar o culpado de quem levou o vírus para dentro de casa. E famílias sendo destruídas sem se importar quem está vendo, sem se importar em amar o próximo. As pessoas cada vez com menos amor, menos compaixão pelo outro. Aliás, nós até deveríamos esperar isso, né? É o que Timóteo nos fala, 2 Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Irmãos, este mundo, os relacionamentos que nós temos, estão cada vez mais difíceis. Estão difíceis sim, inclusive para nós, crentes em Jesus. Muitos de nós estamos nos sentindo desanimados, estamos esgotados, estamos cansados, querendo muitas vezes jogar tudo para o alto
E as razões são muito claras para isso. No entanto, nós temos uma oportunidade nas nossas mãos. Tão incrível, uma oportunidade única de salgar esse mundo que nós não devemos negligenciar. E se nós temos essa consciência que nós somos o sal da terra, se nós temos a consciência de nossa responsabilidade, nós devemos ser úteis nesse mundo, poder influenciar esse mundo, manifestando o reino de Deus, jogando o sal nesse mundo, mostrando que pela verdade este mundo pode ser preservado. Há alguns anos atrás, quero dar esse exemplo. Conheci um rapaz. E esse rapaz, ele era o único crente ali no seu meio de trabalho. E pela atitude dele, eu vi que ele era alguém que aproveitou a oportunidade para salgar esse mundo. Ele ali como único crente, e na sua empresa estava numa época que várias pessoas estavam casando. E dessas pessoas, os colegas ali sempre levantavam dinheiro para levar alguma bebida alcoólica mais cara ali no casamento e poderem se divertir ali. Só que ele era um crente. E quando ele foi casar, haviam duas opções muito lógicas. Ou as pessoas ignorarem o fato dele não querer bebida alcoólica no seu casamento, ou não irem ao casamento. Essas opções estavam muito lógicas. Mas não foi nada disso que aconteceu. Ele era uma pessoa muito querida por todos. E todos ali sabiam que ele era um crente em Jesus. Além do que, ele tinha o costume de geralmente tomar todinho durante ali o seu expediente no escritório. Então, o que seus colegas fizeram? Ao invés de levar ali aquelas garrafas ali de bebida alcoólica, a homenagem que eles fizeram foi levar todinho, que era uma característica dele. Aí você pode pensar, mas que coisa insignificante isso ao olhar à primeira vista. Mas pense na profundidade disso. Nós estamos falando de pessoas que em nada tinham o temor do Senhor. Mesmo assim, eles viram a diferença na vida dele e quiseram retribuir e quiseram agir de forma carinhosa, sem envergonhar, sem desrespeitar. E com isso nós podemos pensar, será que pessoas que não temem ao Senhor, elas têm visto a diferença nas nossas vidas a ponto de agirem diferente em nosso meio? Será que nós temos influenciado as pessoas ao nosso redor, ao ponto delas abrirem mão de desejos e gostos pessoais, a ponto até de tomarem todinho em um casamento? E será que nós temos influenciado até o ponto delas desejarem conhecer ao Senhor por verem as nossas vidas diferentes? Será que no seu trabalho, as pessoas, quando você chega, elas deixam de falar palavrão, deixam de falar besteira, porque ali no meio há um crente em Jesus? Será que você tem influenciado as pessoas, mudado o ambiente? Você com sua vida, as pessoas têm te procurado para querer ouvir sobre Jesus, querer ouvir a sabedoria que você tem através do Senhor Jesus? Será que isso tem acontecido com você? Queridos, nós precisamos ter a consciência da nossa responsabilidade como sal, ser úteis, influenciar esse mundo e não deixar que as nossas vidas cheguem ao ponto de se tornarem insípidas, inúteis, sem validade. Nós crentes, como sal dessa terra, somos o plano de Deus para que haja transformação nesse mundo perdido. Isso faz parte da nossa utilidade dentro desse reino ao qual pertencemos. Nós precisamos manifestar o reino de Jesus,
Mostrar que por meio de Jesus Cristo, a preservação, a purificação, a transformação, há uma vida com sabor de alegria, uma vida de contentamento, uma vida de plena satisfação, uma vida de paz. Nós, crentes, não temos o sal para levar. Então você tem o sal, então hoje eu não vou levar, vou passar para outra pessoa levar. Não é isso. Nós somos o próprio sal. Nós devemos ir. É por meio de nossas vidas que este mundo se beneficiará do que Cristo pode fazer. E Deus, por sua graça, por sua misericórdia, Ele decidiu usar as nossas vidas para alcançar e abençoar pessoas. Por isso, sejamos crentes úteis, que possamos aproveitar as oportunidades, inclusive nesse momento com tantas pessoas sofrendo, desesperadas, que as pessoas possam ver a confiança que nós temos em Cristo, que pessoas possam ver que nós confiamos em Cristo mesmo com tudo desmoronando, que pessoas possam ver que temos paz, que temos alegria, mesmo em toda a confusão, e assim, pela nossa influência, queiram conhecer mais de Jesus e assim, pela nossa influência, queiram se aproximar do Salvador. Estava lendo essa semana uma frase de um teólogo chamado Tim Chester. E ele diz: se as pessoas forem atraídas pelo nosso viver, talvez se interessem pela nossa mensagem. Que como crentes em Jesus, nós possamos ser úteis, que nós possamos influenciar este mundo com nossas vidas, para que assim as pessoas tenham sede da água viva, que só podem encontrar em Cristo. Que as pessoas sejam atraídas pelo nosso viver, pela nossa influência, e queiram saber mais da mensagem que nós levamos, da real mensagem da salvação. Lembre, a primeira forma de sermos úteis no reino é influenciando o mundo. E o texto aqui no decorrer, ele nos mostra uma segunda forma de nós sermos úteis no reino. E essa segunda forma, a partir do verso 14, mostra que é através de expressar a verdade, quando nós estamos expressando a verdade. Da mesma forma que ser sal da terra é algo do crente, nós somos também a luz do mundo. Essa é a segunda verdade que o texto ele nos apresenta. Tanto ser sal da terra como ser luz do mundo, isso quer dizer que a nossa vida, ela está no Senhor. Ou seja, a personalidade divina faz parte da nossa personalidade como discípulos dele. Jesus, ele é a verdadeira luz. E João, capítulo 1, verso 9, nos diz isso. E nós somos chamados de luzes também, porque nós somos participantes da vida de Cristo. Com isso, nós precisamos pensar, então, qual é a função da luz? O que a luz faz? Você deve responder: iluminar, tornar as coisas visíveis. Ela expressa, ela mostra a realidade. Mas, mesmo com essa utilidade tão evidente, tão óbvia, muitas vezes nós somos inúteis nesse sentido. Muitas vezes nós somos inúteis da mesma forma como um abajur que eu tenho lá em casa. Tenho um abajur do lado da minha cama. E aquele abajur, eu sempre ligava a ele quando eu ia ler um livro, ao deitar, ou para conseguir chegar na cama e não tropeçar em nada. Mas já faz alguns bons meses que a lâmpada queimou. E hoje ele não tem uma utilidade. Aliás, tem uma utilidade. O pó, ele não chega na região que está o abajur, só isso. Fora isso, ele não serve, ele é inútil. Agora imagina você. Você tem um abajur na sua casa,
ao lado da sua cama ou em outro lugar, você deve ter um abajur. Aí você chega à noite, está tudo escuro, você vai lá e acende aquele abajur. Você acendeu, você fala, agora eu vou pôr o abajur dentro do armário, ou vou colocá-lo debaixo da cama. Qual que seria a utilidade disso? Nenhuma. Seria algo totalmente inútil. Afinal, ele não teria a função de iluminar ali o ambiente. E é exatamente isso que o texto ele está nos mostrando. Nós somos a luz do mundo. E nós não podemos deixar que as nossas vidas se tornem, então, inúteis. Se você está num lugar escuro, no escuro geralmente a gente não enxerga as coisas com tanta clareza. Podemos tropeçar mais facilmente, podemos perder o caminho correto, pisar onde nós não devemos. Mas, quando a luz, de forma contrária, nós vemos a realidade, nós vemos a verdade, as coisas passam a fazer sentido. E nós, crentes, sendo a luz do mundo, nós expressamos essa verdade. Possibilitamos que as pessoas elas possam enxergar a verdade do Evangelho através das nossas vidas. Mas uma luz escondida, ela não tem utilidade alguma. Por isso, pessoas precisam ver a luz brilhar bem forte, ser evidente a todos, que todos possam ver a luz brilhando forte. E é o que diz o texto no versículo 14. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Naquela época, por algumas razões estratégicas, algumas cidades eram colocadas em cima de montes. E à noite eram acendidas tochas ao redor dessa cidade, onde de longe pessoas pudessem observar, ver ali tem uma cidade edificada, ali moram pessoas. E além disso, o texto diz no verso 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Além de não ser possível esconder uma cidade iluminada ali no alto, todos vão ver de longe aquela cidade bem iluminada. A gente vê que não há utilidade alguma acender uma candeia e colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de um vasilhame, que é o sentido da palavra alqueire. Alqueire era uma medida ali de barro que normalmente era usada para medir cereais. E algumas vezes aquele alqueire ele era usado em alguns casos necessários e esporádicos para cobrir a candeia, o que fazia que a candeia perdesse ali a sua utilidade no momento. Mas ao invés disso, que diz o texto que nos fala que a candeia ela não deve ficar escondida, mas o contraste. Coloque no velador, coloque num lugar alto, coloque num candelabro, para que ilumine toda a casa, para que toda a casa fique assim iluminada. Ainda mais naquela época que, de forma geral, as casas eram pequenas, tinham poucas janelas. As casas precisavam ser iluminadas ali com aquelas candeias, para que as pessoas pudessem ver onde estavam pisando, para que pudessem ter uma utilidade melhor ali. Fora que, quando colocamos a luz no alto, é mais difícil das pessoas derrubarem. E a luz, ela permanece útil. Ela traz benefícios por muito mais tempo. E nesse verso nós podemos aprender coisas muito significativas. A nossa luz, ela deve ser vista por todos. Por todos, ou seja, em todo lugar, em todo tempo, a nossa luz deve ser vista. Não devemos ter uma vida dupla. Ou seja, aqui na minha família, aqui dentro da igreja, eu sou um crente, a minha luz está brilhando. Mas, em outro ambiente, eu vou lá, apago. Nós não devemos ter esses momentos de agora eu reflito a luz de Jesus e agora não.
Então agora eu estou no trânsito, estou aqui sozinho dentro do meu carro, agora eu posso buzinar, posso xingar, posso esbravejar, que aqui não tem problema. Aqui a minha luz não precisa brilhar. Aqui no Facebook, aqui nas redes sociais, que eu estou por trás da tela, ninguém está me vendo. Aqui eu posso falar o que eu quero, que não tem problema. Não é isso, a nossa luz deve brilhar em todo o tempo. Deve brilhar diante de todos. É assim que deve ser a nossa vida. Deve ser colocada no alto monte. Pense que esse alto monte é Jesus. Nossa vida deve estar em Cristo sempre. E assim todos verão a luz de Jesus brilhando através de nós. Outro ensino que nós vemos nesses versos: não faz sentido algum escondermos a luz de Cristo. Se trata de algo extremamente lógico escondermos. Isso resultará que pessoas, por onde quer que passemos, deixem de olhar, deixem de enxergar a verdade. E por isso, a nossa luz, ela deve brilhar de maneira constante, assim como a luz da candeia mencionada. Só que alguns, para serem aceitos por alguém ou em algum lugar, outros com medo de serem perseguidos ou sofrerem bullying, ou tantos outros motivos, deixam de brilhar a luz de Jesus através das suas vidas. Estava lendo um comentário sobre esse texto que dizia, com essas palavras aqui mesmo, dizia assim: é ridículo alguém dizer que é crente e tentar ocultar a sua identidade. Como crentes, nós devemos aproveitar as oportunidades que estão diante de nós. Oportunidades de abençoar alguém. Nesse tempo que temos vivido, pense como você pode ser luz. Será que é levando uma cesta básica para alguém? Será que é dando uma mensagem de esperança para o seu vizinho? Você não pode reunir pessoas, mas eu creio que se você mora em um prédio, eventualmente, você passa ali no corredor com seu vizinho. Você pode dar uma mensagem de esperança para ele, mostrar que em Cristo há verdadeira esperança. Você pode fortalecer a fé de alguém ligando, pode falar de Jesus para alguém ligando para essa pessoa. Ou você, olha só, na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. E se você ainda não participa, se conecte na quarta-feira, 19h30. Mas veja quantos motivos de oração nós temos. Será que você não pode ser luz na vida de alguém? Será que você não pode ser a resposta de oração na vida de alguém? A nossa luz, ela precisa brilhar em todo o tempo. Nós não devemos deixar que a nossa luz seja apagada. Precisamos ser úteis, expressando a verdade através das nossas vidas. Este mundo, pessoas que nós conhecemos, precisam ver a verdade de Jesus através de nós, para que assim pessoas conheçam a Ele, para que assim crentes em Cristo cresçam nele através das nossas vidas. Efésios, capítulo 5, verso 8, diz: outrora, em outro tempo, erais trevas, no passado, porém, agora sois luz no Senhor. Antes de Cristo, nós estávamos nas trevas. Porém agora, no Senhor, ou seja, por meio da vida que temos nele, agora nós somos luz do mundo. Uma luz que deve refletir de forma clara, que deve ser evidente, que deve ser enfática, que deve mostrar a verdade do Evangelho, expressar que em Jesus há vida nova, há salvação, há transformação, em Jesus há crescimento. Devemos expressar isso ao mundo. E tanto aqui nesse verso de Efésios quanto em Mateus, nós vemos que há um contraste entre nós, luz, e os incrédulos, trevas. Um contraste que ele deve ser sempre evidente. A nossa luz precisa ser útil.
iluminando toda a escuridão e causando um grande impacto. Este mundo precisa ver a expressão da verdade em nossas vidas, de forma a brilhar a nossa luz diante dos homens. Uma luz que brilha para que pessoas vejam de forma impactante, de forma clara, através das nossas vidas, através de nossas obras, através de nossas atitudes, que há um contraste, que há uma diferença, porque nós estamos em Jesus Cristo. Até queria ouvir um amém agora. Se você está na sua casa, diga amém. Porque as nossas vidas devem ser diferentes. Devem realmente ter um contraste, porque nós estamos em Jesus. E assim, pessoas vendo isso, passem a glorificar ao Senhor, rendam suas vidas ao Senhor, dependendo dele em todo momento. A luz clareia, a luz expressa a verdade. Ela mostra o que está errado e dá a direção certa, a direção para Cristo, onde há real transformação. Com isso nós precisamos pensar, será que a nossa luz, ela tem brilhado dessa forma? Será que pessoas têm visto a verdade através de nossas vidas? Será que nossa vida tem sido útil no Senhor, expressando a verdade do Evangelho? João, capítulo 3, versos 19 e 20 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. A luz, ela confronta, ela mostra a realidade. A luz, ela mostra a verdade. E por isso, incrédulos fogem da luz. Mas a nossa vida, que ela está em Deus, as nossas atitudes feitas em Deus, elas devem resplandecer e mostrar aos incrédulos, mostrar ao mundo perdido, que eles podem ter uma vida diferente do que eles têm vivido. Na palavra nós temos exemplos a seguir. Eu quero dar um exemplo. Paulo e Silas, na prisão. Aqueles dois homens presos injustamente. As prisões eram totalmente diferentes de hoje, eram subterrâneas, em lugares assim que não eram agradáveis de ficar. E aqueles dois homens, mesmo diante de tudo aquilo que eles estavam fazendo, louvando ao Senhor. E o que acontece na sequência do texto? O guarda que estava ali e toda a família daquele homem conhecem ao Senhor Jesus e passam a glorificar o Pai. E por que isso acontece? Porque aqueles homens, Paulo e Silas, mesmo diante de toda a bagunça, mesmo diante de um momento horrível, mesmo assim, eles entendiam que eles deveriam expressar a verdade. Mesmo assim, eles entendiam que deviam ser úteis no reino. Mesmo assim, eles entendiam que deviam ser luz do mundo em todo o tempo, diante de toda a circunstância. E nós também devemos entender isso, que a nossa luz precisa brilhar em todo o tempo. Devemos entender que precisamos expressar a verdade, ser úteis para este mundo que está em trevas. Mesmo diante de tudo que tem acontecido, nós não devemos deixar que a nossa luz brilhe. A luz deve brilhar em todo o tempo. Lembre, a segunda forma de nós sermos úteis no reino é expressando a verdade. E caminhando para o fim, queria que você avaliasse a sua vida. Será que você tem sido um crente útil ou inútil? Será que você tem salgado a terra? Será que eu tenho salgado a terra, iluminado o mundo? Ou será que o nosso sal ele perdeu a propriedade? Será que temos escondido
a nossa luz. Como sal e luz, não podemos deixar que a nossa utilidade fique de lado. Nós seremos úteis influenciando o mundo. Nós seremos úteis expressando a verdade. Nós precisamos ter em mente que uma vida onde a nossa identidade ela é escondida, ela não faz sentido algum. Isso só resultará em deixar que pessoas vejam a Cristo, conheçam a Cristo, sejam influenciadas por nós para a verdade em Jesus. Que nunca a gente deixe isso de lado, que pessoas possam ser influenciadas, que pessoas conheçam a verdade através das nossas vidas, que sejamos sempre sal e luz no meio desse mundo de trevas. Lembra o que eu falei no começo? Se nós formos chamados por alguém de inúteis, nós ficaríamos extremamente tristes. E por que será que muitas vezes, no reino de Jesus, quando nós somos inúteis, nós não ficamos tristes? Peça ao Senhor que quando eu estivermos sendo inúteis no reino de Jesus, para que Ele dê realmente tristeza aos nossos corações. Porque quando nós somos inúteis, além de nós podermos ficar tristes, quando nós somos inúteis nesse reino, isso entristece ao próprio Deus. Isso deixa que pessoas sejam impactadas pela verdade, que deixa que pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Que possamos sempre influenciar esse mundo, que possamos sempre expressar a verdade, que possamos sempre ser úteis nesse reino. Esse reino de amor, esse reino de bondade, esse reino de misericórdia, esse reino que por ele nós conhecemos a salvação através de Cristo Jesus. E nós fazemos parte dele e podemos mostrar para outras pessoas que há um reino onde toda essa bagunça não mais existe, não mais existirá. Que já somos transformados de glória em glória e seremos, enfim, totalmente transformados. Podemos influenciar pessoas, podemos expressar a verdade. Vamos orar nesse momento, mas antes de orarmos, você pode estar conosco no nosso culto e ser a primeira vez e ainda não conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E a palavra diz que Jesus veio a este mundo para transformar as nossas vidas. Veio a este mundo pelo amor dele por nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Que todo aquele que nele crê possa fazer parte desse reino. E então, um dia, habitar eternamente com ele neste reino. Se você ainda não faz parte disso, você pode conhecer a Jesus Cristo e ter a sua vida transformada por ele. Você pode escrever aí no chat, você pode mandar nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp que vai aparecer aí na tela. Pergunte ali, como eu posso ter um relacionamento com Jesus Cristo? E nós teremos o grande prazer de lhe explicar, o grande prazer de conversar com você e falar que em Jesus Cristo há transformação. Que em Jesus Cristo você pode fazer parte desse reino. O reino de Jesus é um reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz. E você pode fazer parte disso. Você pode nos perguntar, como eu posso conhecer a Jesus? E se você já é um crente em Jesus, ore nesse momento. Fale com o Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça onde você está. Ore ao Senhor. Avalie sua vida. Se você não tem salgado esse mundo, se você não tem iluminado esse mundo, peça ao Senhor para que mude a sua vida, para que você possa ser de fato um crente útil em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nessa noite podemos abrir a Tua palavra,
ouvir a tua voz, ó Pai, e aprender com o Senhor, ó Pai, tantos ensinamentos. Nos ajude, ó Pai, a sermos crentes úteis no seu reino, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a influenciar esse mundo, a expressar a verdade, mostrar a salvação em Cristo, mostrar o Evangelho, ajudar crentes a crescerem no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer a diferença, ó Deus. Usa-nos, Pai, que possamos sempre ser crentes úteis, sendo sal do mundo, sal da terra e luz do mundo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Usa as nossas vidas no Teu reino, que possamos ser súditos, ó Pai, que sejam usados pelo Senhor, que possamos ser discípulos, amigos do Senhor, servos, ó Pai, que são grandemente usados para que a Tua palavra faça diferença nesse mundo, que pessoas vejam as nossas vidas e queiram conhecer ao Senhor, que pessoas sejam influenciadas pelas nossas atitudes, pela nossa fala e queiram conhecer a verdade do Evangelho, então, ó Pai, e terem então suas vidas transformadas. Clamamos por isso, ó Pai. E se tem alguém que não conhece ao Senhor nessa noite, Pai, que essa pessoa possa realmente ficar incomodada nessa noite e ter o desejo de conhecer ao Senhor como Salvador de sua vida, Pai. Obrigado por esse culto. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado em nossas vidas, ó Pai. E cuide de nós, ó Pai, na nossa semana, em tudo que nós faremos, ó Pai. Que possamos, em todos os dias dessa semana, sermos crentes úteis. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te use na sua semana, que você possa, da maneira que for, se você vai ficar essa semana toda em casa, não sei, mas que você possa ser um crente útil nas mãos do Senhor. Que você possa ser o sal da terra e a luz do mundo, seja dentro da sua casa, seja por onde você for, que realmente você seja um crente útil. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e guardada pelo nosso Deus, e até quarta, às 19h30.